Olá, pessoas! Espero que estejam todas bem e seguras. Meu nome é Lohane Mota de Almeida, eu sou graduanda em Letras, Tecnologia de Edição no Cefet. Eu pesquiso autoria feminina negra na literatura juvenil e eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa. Agora, em julho, junto com a professora Renata Moreira, finalizamos a pesquisa de iniciação científica Mapeamento de Mulheres Negras na Literatura Juvenil Brasileira. Vou falar um pouquinho da pesquisa para contextualizar, ok? Essa pesquisa iniciou em agosto de 2019, com o levantamento de nomes e obras das autoras negras que escrevem para os jovens na atualidade, apresentando como recorte temporal os anos de 2014 a 2019. A ideia era estimar o número dessas autorias e identificar quais são as editoras que trabalham com essas publicações. No início da pesquisa, ficamos com muito medo de não encontrar autoras nesse nicho, porque além de já conhecermos os obstáculos que as autoras negras enfrentam, né, para ocupar o mercado editorial, as pesquisas sobre literatura juvenil, elas são muito recentes. E isso acabou que, no primeiro momento, apresentou para a gente muitas autoras negras, de fato, mas que, na verdade, escreviam para um público infantil, que não era o que a gente estava querendo, né? Quando pensamos, então, na literatura juvenil, a gente considerou aquilo que não estava destinado às crianças e que não estavam relacionadas à literatura escolar, né? A gente priorizou aquilo que remetesse, de alguma forma, à juventude, pela temática, pelo projeto gráfico. E, para além disso, né, a gente realizou a pesquisa olhando alguns catálogos de editoras de pequeno, médio e grande porte e prezamos pelos gêneros de romance e conto. Quanto aos resultados, nós analisamos 145 catálogos de editoras e nesses catálogos encontramos apenas 20 autoras, a maioria publicadas por editoras de pequeno porte e uma só publicada por uma editora de médio porte. É importante dizer que a gente olhou 11 editoras consideradas de grande porte, geralmente são conglomerados editoriais, né? E nenhuma apresentou autoras negras no nicho juvenil, mas elas são ativas nesse nicho, né? Encontramos 28 autoras no total, 20, como eu já disse, pelos catálogos das editoras, e 8 foram indicações de outras autoras ou perfis literários. Encontramos 80 publicações, e dessas 80 publicações, a maioria está na região sudeste. Isso também pode indicar para a gente que tem um fluxo dessas autoras, porque elas estão centralizadas, né, na região sudeste, mas elas estão em outras regiões também, e não necessariamente em São Paulo e Rio, mas é onde estão a maioria das publicações, porque 26 publicações foram publicadas em São Paulo e 15 no Rio de Janeiro. Quanto aos gêneros, né, que a gente falou que priorizou romance e contos, 56% são romances, 20% são contos e 23,8% são publicações em coletâneas, que com outros autores, que podem ser bom para a visibilidade dessas autoras se elas, por exemplo, publicam com um autor já conhecido, né? Bom, uma das coisas que eu mais acho interessante nos resultados é que quando a gente volta, né, para o recorte temporal, a gente nota um crescimento durante o período, né, de 2014 a 2019. Porque em 2014 a gente tem uma publicação, em 2015 temos 2, em 2016 são 3 livros. Já de 2017 a gente tem 14 publicações, em 2018 30 e 2019 30 também. Eu acredito que isso esteja relacionado ao formato da publicação, porque a maioria das publicações estão em formato e-book, representando 42,5%. E algumas estão em formato de e-book físico, que é 23%, e 20% apenas em físico. E ainda tem as que foram publicadas pela plataforma digital, representando 13%. Essa plataforma digital seria, no caso da pesquisa, é o Wattpad. Esse crescimento se relaciona com o maior acesso às formas de publicação, às plataformas Wattpad da Amazon, né? Em 2016, por exemplo, apenas uma publicação foi feita pela plataforma do Wattpad. Em 2017 em diante, mais de 50% das publicações se dividem entre a plataforma da Wattpad e o Kindle Direct Publish da Amazon. Isso nos leva justamente à questão da autopublicação. Os resultados nos mostram que as autoras estavam se publicando,
Até as que tiveram alguma publicação de forma tradicional, elas têm publicações sozinhas, né? Pela Wattpad ou pela Amazon. Das 80 obras, 31,3% são publicações tradicionais. 25% são de editoras pagas ou de coparticipação. As editoras pagas aqui, a gente fala daquela que a autora contratou os serviços editoriais. E na coparticipação, que a editora assume, a editora e a autora dividem os custos, né? E 43% são de autopublicações, né? Então, são de obras que não passaram por uma editora e os processos como revisão, diagramação e etc., eles podem ter sido realizados por um terceiro ou não, né? Vai ficar a cabo da autora decidir isso. Dessas chamadas autopublicação, a maioria está no formato de e-book, justamente por causa da plataforma da Amazon, que possibilita que as autoras publiquem seus textos sem a ajuda de um diagramador, por exemplo. Na plataforma, inclusive, tem um guia que ensina como elas fazem, né, para se publicar. Realizamos algumas entrevistas com as autoras e perguntamos sobre suas publicações. Quando perguntamos o que elas acreditavam, né, que pudesse dificultar a publicação de livros físicos, a resposta imediata vem sempre os custos, que é muito caro se publicar livros físicos no Brasil, seguido pela centralização do mercado no Rio, São Paulo, né? E o pouco espaço para autores desconhecidos e poucas informações sobre o mercado editorial para esses autores iniciantes. Perguntamos também se ela consideravam as obras dela autopublicação, e a maioria respondeu que sim, né? Justificando que não passavam por uma editora. E aí elas se publicavam pela Wattpad, pela plataforma da Amazon, que se tornaram as principais, assim, para essa o que a gente está chamando aqui de autopublicação. Algumas autoras optam, sim, por contratar profissionais para compor a capa, revisão ou para fazer leituras críticas ou sensíveis, né? Mas acaba que a divulgação também, a divulgação das obras delas ficam por conta delas. E elas fazem isso usando as redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter e os dispositivos das plataformas, né? E elas têm um retorno dos leitores também pelas redes sociais e pelas plataformas específicas de leitores, como o Scoob e o Goodreads, porque os leitores lá, eles fazem as resenhas, eles dão notas para os livros e vão influenciando outros autores também, né? Bom, perguntamos para elas como elas viam a autopublicação e elas disseram que veem a autopublicação justamente como uma forma de ocupação. O que é bom, né? A autopublicação faz com que elas sejam visíveis. É uma ótima estratégia, de fato, mas eu acho que não pode ser o único caminho. Como eu disse, nosso medo inicial da pesquisa era que não existissem autoras negras na literatura juvenil, e a gente já comprovou que sim, que elas existem. Inclusive, muito mais, provavelmente, do que as que foram mapeadas, né? Mais que 28. Só que elas continuam invisibilizadas pelo mercado, que vai preferenciar a autoria branca e masculina, né? Então, elas estão lutando contra isso, criando formas de ocupar esse espaço. Uma dessas formas é justamente a autopublicação. Bom, essas foram algumas das informações que a gente levantou até agora na pesquisa. Eu vou deixar no próximo slide dicas de algumas autoras, uma bio dela, o Instagram de cada uma, e uma indicação de conto, né? E é isso, gente. Obrigada.